E se eu te dissesse que em 1979, um vigia noturno humilde do interior de São Paulo foi levado por um objeto pousado a apenas 60 metros dele e voltou com marcas no corpo, roupas rasgadas e testemunhas descrevendo luzes e panes elétricas naquela mesma madrugada? Mirassol, no interior de São Paulo. Noite de 27 para 28 de junho de 1979. A cidade se preparava para a tradicional festa de São Pedro. E foi justamente nessa madrugada que aconteceu um dos relatos mais inquietantes da ufologia brasileira. O nome dele era Antônio Carlos Ferreira. Tinha 21 anos. Era considerado um rapaz muito humilde, sem histórico de enganar pessoas, de inventar histórias ou de tentar chamar atenção. Quase não tinha instrução formal. Havia aprendido apenas a assinar o próprio nome. Naquela época, Antônio trabalhava como vigia em um canteiro de obras, num terreno que pertencia a uma indústria de móveis. O local ficava praticamente ao lado da casa onde ele morava com os pais. Por isso, era tranquilo chegar ao trabalho. Ele entrava por volta das 5 da tarde e saía às 5 da manhã, sozinho, todas as noites. A companhia constante dele era um cachorro, um pastor alemão chamado Ong. Durante o turno, as únicas pessoas com quem Antônio tinha algum contato eram caminhoneiros que passavam pela região, porque ao lado da construção havia um posto de gasolina. Alguns paravam por alguns minutos e trocavam poucas palavras com ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela noite. Por volta da meia-noite, Antônio ouviu o som de um caminhão parando em frente à obra. Ele se aproximou, como fazia rotineiramente, para ver quem era. O motorista disse que pretendia ficar na cidade por causa da festa de São Pedro, mas decidiu seguir viagem porque notou um comportamento estranho no caminhão. Segundo ele, assim que entrou na cidade, o veículo começou a apresentar falhas, como se uma pane elétrica acontecesse de repente. E então, do nada, tudo voltava ao normal. Eles conversaram rapidamente e se despediram. Mais tarde, por volta das 3 da manhã, Antônio bateu o ponto. Em seguida, caminhou até o banheiro. Antes de entrar, a atenção dele foi puxada por algo que ele não conseguia explicar. Ele viu um objeto descendo no pátio, a aproximadamente 60 metros do local onde estava. O objeto baixou lentamente e pousou no chão, apoiando-se em uma espécie de tripé. De dentro desse objeto, por uma pequena porta retangular, saíram 3 seres de pequena estatura. Segundo Antônio, tinham pouco mais de 1 metro de altura. Ele ficou em um misto de alerta e receio. Primeiro, porque pensou que poderia ser alguém tentando roubar alguma coisa. E ao mesmo tempo, porque não fazia ideia do que era aquilo que acabara de pousar bem diante dele. Os 3 seres usavam um traje branco que brilhava e cobria completamente seus corpos, inclusive a cabeça, o que impedia que ele visse qualquer detalhe do rosto naquele momento. Antônio disse ainda que eles traziam no peito uma pequena caixa e nas costas outra maior, com um tubo ligado diretamente ao capacete, na altura da boca e do nariz, como se fosse uma roupa protetora, permitindo respirar dentro dela. Algo parecido com o que astronautas usam em missões espaciais. Ele também notou uma pequena insígnia no lado esquerdo do peito, na mesma região onde normalmente existe o bolso de uma camisa. O cachorro, que estava próximo ao banheiro e preso à guia, tentou latir e avançar contra aqueles seres, mas foi imediatamente imobilizado, caindo como se estivesse morto. Mesmo assim, Antônio conseguia perceber que ele estava vivo. Então, um dos seres apontou para Antônio um aparelho quadrado, de aproximadamente 15 centímetros de largura, com 2 orifícios na parte frontal. Uma luz vermelha foi projetada sobre ele, e a partir daquele momento, ele não conseguiu mais reagir. A luz se moveu, e Antônio sentiu o próprio corpo sendo levado contra sua vontade, como se ele fosse extremamente leve. Ele foi conduzido até dentro do objeto. A porta se fechou, e ele ouviu um zumbido, que descreveu como algo parecido com o som de um transformador. Antônio disse que sentiu calafrios. Não entendia o que estava acontecendo.
Os seres permaneciam perto dele em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma palavra. Apenas gestos, como se o obrigassem a permanecer sentado em um pequeno banco. Depois disso, Antônio diz que não tem memória do que aconteceu nos instantes seguintes. Quando voltou a si, já estava em uma sala bem maior, ainda dentro do objeto. Havia luzes diversas, azuladas, amarronzadas e alaranjadas. E então ele foi levado, ainda flutuando, para uma sala maior, cheia de aparelhos. Lá, ele observou vários seres de baixa estatura, vestindo uma espécie de macacão branco que cobria o corpo, pelo menos até o pescoço. Usavam luvas brancas. As paredes pareciam metálicas e brilhantes. Havia um painel grande com luzes verdes e vermelhas. Uma pequena janela redonda parecia protegida por uma espécie de vidro avermelhado. Antônio se aproximou dessa janela, apavorado, e disse ter visto algo que lhe pareceu a terra pequena e distante. Na parede oposta, havia um grande quadro com desenhos verdes brilhantes, como se fosse um mapa, tão forte que ofuscava a visão quando ele olhava diretamente. Tudo era iluminado com luzes fluorescentes. No centro do teto, havia uma grande luz amarela. O piso era escuro. Entre os aparelhos, um chamou a atenção dele. Tinha formato retangular, 5 botões verdes e uma luz redonda na parte superior, de onde saíam fios. Parecia muito com uma televisão, embora não tivesse tela. Os seres colocaram Antônio em frente a esse aparelho. Pelo que ele entendeu, aquela máquina registrava seus pensamentos e reações. Ele afirmou ter visto pelo menos 12 tripulantes naquele ambiente, todos com cerca de 1,20 m de altura. Cabeças desproporcionalmente grandes. Alguns tinham pele marrom, olhos grandes e pretos, sem cílios nem sobrancelhas. Olhos puxados, nariz comprido e achatado, boca grande, lábios grossos, queixo fino e pontudo, cabelo crespo e avermelhado, orelhas grandes e pontudas. Outros, segundo ele, tinham pele esverdeada, cabelos pretos e lisos, nariz grande e fino, olhos verdes também puxados, boca grande com lábios finos. Ele disse que falavam um idioma que não conseguia identificar, com um timbre agudo, mas agradável. Em determinado momento, ele foi levado até uma espécie de mesa e colocado sobre um local semelhante a uma maca. Então, segundo Antônio, entrou na sala um ser que ele descreveu como feminino. E a partir daí, ele relata que foi submetido a procedimentos físicos e experimentais contra a sua vontade, incluindo a aplicação de substâncias e injeções, enquanto os seres diziam, de forma telepática, que ele não deveria ter medo e que seria devolvido. Ele também relatou que eles afirmaram ser de um local distante e que precisavam de uma criança para experimentos futuros. Disseram que voltariam para buscá-lo e que ele receberia sinais quando estivessem próximos. Depois disso, ele teve que beber um líquido viscoso e foi levado para uma sala escura. E então, de repente, quando abriu os olhos, recobrou os sentidos e estava novamente ao lado do banheiro do canteiro de obras. O óleo que havia sido passado em seu corpo já tinha desaparecido, mas ele se sentia extremamente atordoado, com formigamento em todo o corpo, algo que ele disse ter persistido por anos. Havia um sinal de queimadura em seu corpo. No braço direito, uma marca na veia, como se fosse de uma picada, e manchas escuras, principalmente nas costas. Quando chegou em casa pela manhã, a mãe dele, Dona Goraçai, percebeu um comportamento diferente. Antônio normalmente chegava animado, mas naquele dia estava calado, passou direto, não quis café, tomou banho e foi para a cama. A mãe achou que ele estivesse doente. Perguntou se ele queria leite. Mas, pouco depois, quando ela entrou no quarto, ele parecia outro. Feliz. Estranhamente contente. E então contou tudo o que, segundo ele, havia acontecido. A mãe ficou apavorada. Chamou um vizinho para ouvir o relato. E, embora não acreditasse em tudo, suspeitou que o filho tivesse sofrido algum tipo de ataque ou roubo. Ela telefonou para o chefe dele, pediu que verificassem se algo havia sido furtado e avisou a polícia. Quando o investigador foi ao local, na área onde Antônio afirmava ter visto o objeto, foi constatada uma região circular completamente varrida do pó que havia por toda parte,
devido à terraplanagem recente. O capim no barranco próximo também estava chamuscado, como se tivesse pegado fogo. Quando as roupas de Antônio foram lavadas, a mãe notou que o paletó estava rasgado no forro e no bolso superior. Havia manchas na camisa, e a cueca estava rasgada. Dias depois, essa cueca desapareceu da casa e nunca mais foi encontrada. O cachorro, que acompanhava Antônio, também mudou. Não comia direito, não atendia mais ordens, mesmo sendo treinado. Demonstrava medo ao se aproximar do local do acontecimento. E o mais intrigante é que outras pessoas relataram fenômenos na mesma madrugada. Um vigia noturno chamado Antônio Nascimento, que trabalhava em outra construção a cerca de 350 metros dali, disse ter visto, por volta das 3 da manhã, uma bola luminosa vermelha a cerca de 500 metros de altura. A mãe dele também afirmou ter sido acordada por um ruído estranho, como se algo estivesse prestes a estourar. Um zumbido que permaneceu por 15 minutos e voltou depois por mais algum tempo. Uma vizinha chamada Neiva Ferreira de Oliveira, que assistia à televisão até tarde, ouviu o mesmo ruído por volta da meia-noite. Mais tarde, por volta das 2h30, a televisão saiu do ar repentinamente. E todos os canais saíram do ar ao mesmo tempo. Em 9 de setembro daquele ano, Antônio relatou um novo contato. Ele estava na casa da noiva. Tudo seguia normal, até que, por volta das 8 da noite, os pais da moça sentiram um sono intenso e foram para a cama, mesmo sendo cedo. Antônio ficou sozinho com a noiva, quando viu uma pequena esfera verde se movendo pela sala, aproximando-se. A noiva adormeceu em seu ombro. E então ele ouviu uma voz dizendo para não ter medo, que eles iriam ajudá-lo. E pediu que ele não fumasse mais e que fosse discreto em relação à história. Segundo ele, houve ainda outros contatos. Ele relatou lapsos de tempo, marcas no corpo ao acordar, episódios em que teria desaparecido por instantes e só teria entendido melhor parte dessas memórias depois, com sessões de regressão. O último contato, segundo ele, teria ocorrido em 1988. O caso virou notícia e foi analisado por muitos ufólogos brasileiros e estrangeiros, que consideraram que ele não teria condições culturais para inventar detalhes tão complexos, já que vinha de uma família humilde, era semi-analfabeto e não tinha acesso à ficção científica ou material de ufologia. Ainda assim, apesar de toda a repercussão, infelizmente não foi possível encontrar informações mais atuais sobre Antônio, nem se ele ainda vive, ou se contou algo depois da década de 80. E agora eu te pergunto, você já conhecia essa história? Você mora na região de Mirassol, São José do Rio Preto ou cidades próximas? Ainda se fala disso por aí? Comente aqui embaixo, porque casos como esse nunca desaparecem totalmente. Eles apenas esperam ser lembrados. Se você gostou dessa história, deixe um like, compartilhe e inscreva-se no canal, porque há relatos que o tempo não apaga, e há madrugadas que mudam uma vida para sempre.